Tiaguinho Futebol e Resenha na área. E olha, essa sexta rodada teve de tudo. Teve clássico pegado na Vila Belmiro, teve goleada no Clássico Carioca, teve jogo de 6 gols no Mineirão e teve time grande se afundando no Z4. Além de ter tido troca de treinador e mudanças importantes na tabela de classificação. No vídeo de hoje vamos fazer a análise de todos os jogos dessa sexta rodada e os destaques de cada jogo. Mas antes eu quero saber de você. Qual foi o jogo mais maluco dessa rodada? Comenta aqui embaixo, que agora vamos começar a análise da sexta rodada do Brasileirão. E a rodada começou com Vitória e Atlético Mineiro. O Galo que entrou em campo empolgado depois de conseguir a sua primeira vitória contra o Internacional, jogando na Arena MRV. Começou a partida em cima do Vitória, com apenas 10 minutos de jogo, já tinha criado 3 oportunidades. O rubro-negro baiano demorou um pouco para reagir, mas quando reagiu, fez o gol. Renato Kaiser, em uma linda cobrança de falta, abriu o placar para o time baiano. Aos 20, depois do gol, o time da casa ganhou confiança e Eric ainda teve a chance de ampliar o placar, porém parou em grande defesa do goleiro Everson. Enquanto o Atlético Mineiro continuava com mais posse de bola e tentava chegar principalmente com chutes a meia distância, mas já não levava tanto perigo quanto levou no início do jogo. Na segunda etapa, o jogo deu uma bela caída de ritmo de jogo. E aos 22 minutos, em uma boa jogada de Baralhas, Eric fez 2-0 para o time do rubro-negro baiano, do Vitória. Depois disso, o Galo até tentou aumentar seu ritmo, tentou colocar uma pressão, mas não teve oportunidade clara nenhuma. Fim de jogo, 2-0 para o Vitória, encerrando uma sequência de 3 jogos sem vencer já. O outro jogo desse sábado, foi o Clássico Carioca, Botafogo e Flamengo. O Flamengo precisou de apenas 45 minutos para liquidar o jogo. O rubro-negro dominou o Botafogo desde o início. E logo nos primeiros minutos, Samuel Lino abriu o placar contando com um desvio de Bastos. Pouco tempo depois, em uma cobrança belíssima de falta, Léo Pereira acertou o ângulo do goleiro do Botafogo e abriu 2-0. No primeiro tempo ainda teve um lance decisivo, que foi a expulsão do zagueiro do Botafogo, Alexander Barbosa. Após cometer a falta em Pedro, o VAR chamou e expulsou o jogador do Botafogo. No segundo tempo, o Flamengo praticamente liquidou o jogo logo no comecinho, com o gol de Pedro, fazendo 3-0. A partir daí, o Flamengo apenas administrou o jogo e venceu pelo placar de 3-0. A partida ainda teve um detalhe especial, que foi a presença do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que estava no estádio para assistir esse clássico carioca. No sábado, a gente começou com um belo jogo, que foi Fluminense e Atlético Paranaense. Esse foi um jogo movimentado. O Atlético Paranaense começou melhor no jogo e logo aos 4 minutos, Mendonça acertou um chute cruzado de dentro da área, entrando no cantinho do goleiro Fábio para abrir o placar. O Fluminense não demorou muito e empatou logo em seguida o jogo, com Hércules, acertando um belo chute no ângulo do goleiro Fábio. No primeiro tempo ainda, aos 28 minutos, o jogador Zapelli recebeu o cartão vermelho totalmente infantil. Ele sofreu uma falta, caiu no chão e deu com a sola na coxa do jogador Samuel Xavier do Fluminense. O VAR chamou e deu justamente o cartão vermelho para ele. O Fluminense a partir daí passou a dominar o jogo. E ainda no primeiro tempo, Canóbio fez valer a lei do ex e virou o placar para o time carioca. Na segunda etapa parecia um verdadeiro ataque contra a defesa. O Fluminense dominava totalmente o jogo. Mas, em uma bola lançada na área do time do Fluminense, Luiz Gustavo, de cabeça, fez o 2-2. O drama ainda não havia terminado. E aos 48 minutos de jogo, após grande jogada do baixinho Lúcio Acosta, bola sobrou para Guilherme Arana acertar um lindo chute na gaveta, dando números finais ao jogo. Fluminense 3, Atlético Paranaense 2, e o Flu segue mostrando um futebol muito forte, um futebol de altíssimo nível nesse campeonato brasileiro, e é o terceiro colocado. Clássico paulista nesse domingo, Santos e Corinthians. O clássico é sempre um jogo muito tenso, e na Vila Belmiro não foi muito diferente. O Santos começou o jogo muito melhor do que o Corinthians, partindo para cima e criando boas chances. Mas quem não faz, leva. E em um contra-ataque puxado por Caio César, ex-Curitiba, ele tocou a bola para Memphis Depay, que driblou 2 jogadores e acertou um belíssimo chute para abrir o placar para o time do Corinthians. O Santos não demorou muito para reagir, e Gabigol recebeu a bola, saiu cara a cara com o goleiro Hugo e tocou no canto contrário dele, empatando o jogo ainda na primeira etapa.
O segundo tempo foi bem mais truncado, bem mais morno, sem grandes chances para nenhum dos dois lados. O Santos ainda teve 2 jogadores expulsos. O Corinthians não conseguiu se aproveitar disso. Resultado, 1-1 na Vila Belmiro. Resultado que talvez tenha sido um pouco melhor para o Santos por ter terminado o jogo com 2 jogadores a menos. Internacional e Bahia. O Inter começou pressionando o jogo no Beira-Rio. Teve grandes chances até os 15 minutos do primeiro tempo. Criou bastante, várias oportunidades. Mas o Bahia, na sua primeira chance, com William José, abriu o placar no Beira-Rio. Depois do gol, o Inter seguiu com mais posse de bola, mas sem a mesma intensidade ofensiva. Na segunda etapa, o jogo chegou a ficar mais equilibrado. O Inter até chegou ao empate com o Mercado, mas o VAR chamou e deu impedimento do jogador do Internacional. Final de jogo no Beira-Rio, Internacional 0, Bahia 1, e o Inter vai se afundando no Z4. Palmeiras e Mirassol. Palmeiras de volta ao Allianz Parque teve um primeiro tempo abaixo do esperado. O Mirassol tomou conta do primeiro tempo, teve boas chances, mas quem foi eficiente foi o Palmeiras. Flaco Lopes acertou um belíssimo chute de fora da área e abriu o placar para o Alviverde Paulista. A segunda etapa não foi muito diferente da primeira. Mirassol tomou mais conta do jogo, mas não conseguiu converter as suas chances em gol. O Palmeiras conseguiu se proteger muito bem defensivamente e manteve o placar de 1-0. Com isso, o Verdão segue na perseguição do líder São Paulo. No Sul tivemos Coritiba e Remo. O Coxa começou melhor a partida no Couto Pereira e aos 23 minutos, JP Sherman roubou a bola na linha de fundo, fez um cruzamento perfeito para Pedro Rocha fazer o 1-0 para o Coritiba, seu primeiro gol no Couto Pereira desde que ele foi contratado pelo time de Curitiba. Ainda no primeiro tempo tivemos uma das defesas mais bonitas do campeonato. JP Sherman fez o cruzamento, Sebastião Gomes acertou uma belíssima cabeçada que o goleiro Marcelo Rangel foi buscar no cantinho. Cara, defesa espetacular, cinematográfica. No segundo tempo, o Remo foi para cima, pressionou o Coxa e chegou até a fazer o seu gol de empate com o Aleph Manga, mas estava impedido. Fim de jogo no Couto Pereira, 1-0 para o Coxa, que quebrou um tabu que encerrou um jejum jogando em casa, que ainda não havia vencido pelo Brasileirão este ano. Em Bragança Paulista, tivemos Red Bull Bragantino e São Paulo. O primeiro tempo foi bastante morno, com muitos erros de passe. Parecia que a etapa inicial ia acabar sem gols. Porém, em um belíssimo chute de Herrera, o Massa Bruta abriu o placar. No segundo tempo, o São Paulo voltou muito mais agressivo. E logo aos 8 minutos, Sabino fez um belo gol para o São Paulo. E aos 23 minutos, Calheri, de cabeça, virou o placar para o tricolor paulista. Depois disso, o São Paulo soube controlar bem o jogo e manteve o placar em 2-1. Resultado que mantém o time do São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Em Minas Gerais tivemos Cruzeiro e Vasco. Eles fizeram um jogo maluco no Mineirão. O Cruzeiro abriu o placar logo aos 7 minutos com o Christian, de cabeça. O Vasco reagiu no segundo tempo com Cauã Barros empatando o jogo e ele mesmo virou o placar para o time do Vasco. Mas se ele fez 2 gols, ele cometeu um erro decisivo para o jogo. Foi a expulsão dele após falta em Matheus Pereira. Após isso, o Cruzeiro aproveitou e empatou o jogo com o Chico da Costa. Porém, o Vasco que vinha jogando legal, principalmente ofensivamente, chegou a fazer o 3-2 com o Brenner. Mas o jogo foi decidido apenas no finzinho, com o Japa de cabeça após receber um belo cruzamento do lateral direito que entrou no lugar do William. Fez o 3-3 e deu números finais ao jogo. Resultado que acabou resultando na demissão do treinador Tite do Cruzeiro. Que pelo que eu tenho visto dos torcedores, eles estão achando que foi antes tarde do que nunca. Porque ele não vinha fazendo um bom trabalho cabuloso. Chapecoense e Grêmio encerraram a rodada. Eles jogaram na Arena Condá e o Grêmio criou as melhores chances de gol no primeiro tempo. Porém, quem saiu na frente foi a Chapecoense, em um pênalti cobrado por Walter Claro. Esse daí que é um bom lateral esquerdo, lateral artilheiro. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio foi buscar o empate com Nardoni. Ele aproveitou a falha de Léo Vieira, que foi caçar a borboleta, aparece no começo de escanteio, caiu nos pés de Nardoni, que apenas empurrou a bola para as redes. Na segunda etapa, o Grêmio continuou melhor, teve as principais chances, principalmente com TT e William,
mas não converteu em gol. A Chapecoense também teve uma chance com o Bolassi, mas também não converteu em gol. Fim de jogo em Chapecó, 1 a 1, em um jogo que teve um maior público da Arena Condá nesse ano e o segundo maior público da história do estádio da Chapecoense. E essa foi a análise da sexta rodada do Brasileirão. Uma rodada que teve expulsão, teve clássico, teve golaço, teve troca de treinador e teve jogo decidido no finalzinho. Agora eu quero saber de você, qual foi o jogo que mais se surpreendeu nessa rodada? Comenta aqui embaixo, pois a resenha continua nos comentários. E se você gosta de futebol, análise jogo por jogo, dar seu palpite e resenha do Brasileirão, faz o seguinte, deixa seu like, assina o canal Thiaguinho Futebol Resenha e ativa o sininho, porque aqui a resenha continua a semana toda. Tamo junto, meu 10.